Então, a gente estava falando sobre climas ontem. Deixa eu sair daqui. E vamos dar continuidade. Aqui, prontinho. Faltou falar só sobre 2 climas, né, que existem no continente americano, que são o Mediterrâneo e o temperado. O temperado, a gente sabe que se localiza numa zona temperada do globo, né? Uma zona temperada que se localiza onde, professora? Entre o trópico, seja de Câncer, seja o trópico de Capricórnio, até o círculo polar, seja o Ártico, seja o Antártico. Toda zona temperada, ela se localiza entre o trópico e um círculo polar, um trópico e um círculo polar. Como a gente tem 2 trópicos e 2 círculos polares, então a gente vai ter também 2 zonas temperadas. Existe a zona temperada aqui, no caso, ó, do sul, no caso o Brasil tem uma pontinha, eu até falei ontem, o Brasil tem um territóriozinho aqui que está dentro da zona temperada do sul, que compreende mais ou menos o finalzinho aqui do Mato Grosso do Sul, São Paulo e os 3 estados da região sul do Brasil. Está dentro da zona temperada do sul. E aqui em cima, aqui em cima que eu estou falando, é o hemisfério norte. Também existe o Trópico de Câncer, né? E existe também o Círculo Polar Ártico. Essa região que vai do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico também é outra zona temperada, chamada de Zona Temperada do Norte, porque se localiza no hemisfério norte. A cor aqui no mapa está representado, o temperado, né? Tá representado pela cor verde clarinha. Aí, olha aqui. No mapa, não dá uma abrangência, assim, bem interessante da área total do clima temperado. Por exemplo, porque essa área aqui, ela poderia estar dentro, né, também. Mas por que não está? Se considera subtropical e não temperado. Está dentro da zona temperada, mas se considera clima subtropical, nesse amarelozinho aqui, por exemplo. Por quê? Porque o clima subtropical ele se localiza numa área de transição entre uma zona tropical e uma zona temperada. Aí a gente vai chamar ele de clima subtropical. Tá entendendo? Mas essa região aqui que está em amarelo, ó, no Brasil, pegando aqui o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, está dentro já de uma zona temperada, que é a zona temperada do sul, viu? Sendo que para a definição do clima mesmo, a gente vai considerar essa parte aqui mais abaixo, né? Logo aqui no finalzinho da América do Sul, que no caso vai englobar um pouquinho o território do Chile, da Argentina. Tá vendo? É esse aqui, ó, esse verdinho clarinho. Seria de clima temperado. No clima temperado, a gente vai ter como característica principal o quê? Alguém sabe dizer alguma característica? Temperado. As 4 estações do ano bem definidas. Exatamente. Quando é verão, as temperaturas vão aumentar um pouco. Quando for inverno, as temperaturas diminuem, chega a nevar. A precipitação em forma de neve, geralmente. Quando for outono, o que é que acontece? As folhas caem, fica lá tudo, a paisagem já muda totalmente. Quando for primavera, as flores, né? As árvores, elas florescem, fica tudo bonitinho, como a gente vê nos filmes, nas fotos, porque aqui a gente não vivencia isso, né? Assim, não tem as 4 estações do ano bem definidas. Mas a gente consegue perceber nessas regiões de clima temperado as 4 estações do ano bem definidas, as características de cada estação do ano. E aqui no hemisfério norte a gente também vai encontrar clima temperado, né? Ó. Sobretudo aqui pegando o território dos Estados Unidos e do Canadá. Certo? Como é que se localiza? Cadê as características? Deixa eu ver aqui. Pane no sistema. Espera aí. Tchan. Tchan, aqui embaixo. Em geral, ó, nesse tipo de clima, o clima temperado, o verão é quente e o inverno é muito frio. Porque ele realmente tem as verão e as características de inverno. As estações do ano são bem definidas, como Itaúana falou, com chuvas concentradas no verão e na primavera. Chove mais nessas 2 estações. Outra coisa sobre o clima temperado é que ele se localiza geralmente numa área de latitude média. Latitude média, lembra que eu falei ontem que é latitude? Distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, né? Varia de 0 grau no Equador até 90 graus norte, extremo do Polo Norte, 90 graus norte, e o extremo do Polo Sul, 90 graus ao sul. Metade da latitude seria o quê? Mais ou menos 45 graus, né? Então, geralmente, o clima temperado a gente vai encontrar em áreas de latitude média. Latitude média. Está numa zona intermediária do globo. Ali entre, mais ou menos no trópico, né? Do trópico de Câncer, no hemisfério norte, ao círculo polar ártico e do trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, ao círculo polar antártico. Se localiza nessas áreas. Deixa eu ver o que mais. Falta agora o clima mediterrâneo, né? Embora o clima mediterrâneo tenha esse nome de
Mediterrâneo, obviamente, a gente pensa assim logo. Professora, será que o clima mediterrâneo vai acontecer, vai existir só lá no mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa e a África? O clima mediterrâneo, ele é propício, ele só existe ali na Europa, entre a Europa e a África? Não. No mar Mediterrâneo, no caso, né? Não. Existe sim, realmente, tem uma porção da Europa que engloba esse tipo de clima aqui, que é o clima mediterrâneo. Mas aqui na América também existe clima mediterrâneo. Olha a cozinha no mapa, é um rosazinho, um seco, clarinho, né? Ó. Tá vendo? Ó, tem território aqui, sobretudo nessa parte mais ao sul, olha. Essa parte mais ao sul aqui, tem clima mediterrâneo. E também tem uns resquíciozinhos aqui na parte norte, né? Do que seria o clima mediterrâneo. Ele se caracteriza pelo quê, esse clima mediterrâneo? Ocorre em uma estreita faixa na Califórnia, Califórnia, Estados Unidos, e outra no litoral do Chile, no caso aqui na América do Sul, né? Suas principais características são invernos chuvosos, olha a característica, o inverno é chuvoso e o verão é seco. Diferente de um dos climas que a gente falou ontem. Qual é? Que no inverno é seco e o verão é chuvoso. Qual é o clima? No Mediterrâneo é o inverno que é chuvoso. Mas tem um clima que a gente falou ontem que, na verdade, o inverno é seco. Alguém sabe me dizer qual é ele? Que tem no Brasil, inclusive. Esse clima existe no Brasil. Grande parte do Brasil, na verdade, é representado por esse tipo de clima. O que é que você perguntou? Eita. É que eu tava passando uma pomada. Eita, molecha. Eita, tô falando esse nome aqui. Qual o clima que existe aqui no Brasil que o inverno ele tem a característica de ser seco e o verão a característica de ser chuvoso? O clima? Sim, clima que existe no Brasil. Grande parte do Brasil é assim. Tem esse tipo de clima, na verdade. Eu ia falar subtropical, mas tá errado. Clima tropical. É? Quais são as características dele? Olha aí. Quais são as características do clima tropical? Deixa eu pegar meu livro. Ele é o quê? Alguém tá com o livro? Olha aí as características do clima tropical. O que é que diz? O verão é o quê? E o inverno? Oi, som. Oi, testando. Ok. É o que o inverno é seco e o verão é chuvoso. O inverno é seco exatamente. E a maior parte do Brasil, ele é representado por essa cor laranja aqui. Nesse mapa aqui, né, grande parte do Brasil está dentro da área de clima tropical. É claro que aí, o mapa de climas do Brasil é um pouquinho diferente desse, mas de acordo com esse mapa aqui, grande parte do Brasil está dentro de uma área de clima tropical, onde o verão é chuvoso e o inverno é seco. Já no clima mediterrâneo... Por conta que no verão ocorre a evaporação, muita evaporação. Isso. Aí por isso que o verão acaba maior formação de nuvens, umidade relativa do ar em alta, muita precipitação, exatamente. Já no Mediterrâneo, no clima mediterrâneo, que abrange essa partezinha aqui do Chile e uma parte dos Estados Unidos, o clima mediterrâneo é o contrário do clima tropical. No Mediterrâneo, o inverno, ele é chuvoso e o verão, ele é seco. Tá vendo? Ele é o contrário do clima tropical. A dinâmica dele. Prontinho, terminamos a parte de climas, agora vamos para a parte de vegetação. Mas quando a gente vai estudar vegetação, a gente tem que entender que vegetação seria o quê? Formações de espécies de vegetais, não é isso? Espécies de vegetais. Tanto a gente tem formações de vegetais de porte pequeno, porte médio, quanto porte alto. A gente pode encontrar um tipo de vegetação que a maior parte das espécies sejam herbáceas. Herbácea quer dizer o quê, professora? Aquelas espécies que são bem rasteira, bem baixinha, próximo ao solo, sim. Formação de vegetação herbácea quer dizer que tipo, é uma vegetação rasteira, baixinha, tipo gramíneas. Aquelas graminhas que a gente vê, elas têm uma formação que a gente chama de herbácea. Por que herbácea? Porque elas são bem rasteiras, são espécies rasteiras. Aí, quando a gente vê uma formação do tipo arbustiva, formação arbustiva, tal vegetação, a maior parte das espécies são arbustivas. Professor, o que é arbustiva? Espécie arbustiva. É um tipo de vegetação, tipos de espécies que tem um porte mediano. Enquanto as herbáceas são espécies rasteiras, as arbustivas têm um porte mediano.
E quando eu falo de formação vegetal arbórea, é porque são árvores, né? Naquele tipo de vegetação a gente vai encontrar muitas árvores. Árvores aí que podem atingir 5 metros, 8 metros, enfim, de altura. São árvores que têm de porte alto, né? De porte elevado. Se A você... gente já tem vegetação, né? Hã? A gente já tá entrando em vegetação, né? Também entrando em vegetação agora. Estou só falando que, às vezes, quando eu falar aqui um pouquinho sobre, por exemplo, quando eu falar de savanas, não existe só um tipo de savana, mas aqui a gente vai falar de modo geral, certo? De modo geral, sobre savana. A gente vai ver que as savanas, aqui no Brasil a gente tem um tipo de savana, que é o cerrado, mas vocês estudam muito savana no quesito da África, né? Tipo, quando a gente fala em savana, pensa logo na África, logo no continente africano. Mas no Brasil existe também um tipo de savana, sendo que é um pouco diferente, obviamente, da savana africana, mas existe. E aqui a gente chama do bioma cerrado, ou domínio morfoclimático cerrado. E aqui as espécies desse tipo de vegetação, elas vão ser tanto arbustivas quanto arbóreas. Eu vou encontrar na savana tanto espécies arbustivas, grande parte das espécies vão ser arbustivas ou arbóreas. Arbustiva quer dizer espécie de porte médio e arbórea de um porte um pouco mais elevado, tem uma altura maior, sabe? Quando a gente fala de pradarias, geralmente a vegetação da pradaria é um tipo de vegetação que tem a maior parte das suas espécies rasteiras, baixinhas, sabe? E aí a gente vai dizer que a maior parte das espécies das pradarias vão ser herbáceas. Herbácea porque tem um porte pequeno, são baixas, certo? Floresta temperada é uma floresta que existe grande quantidade de espécies arbóreas, ou seja, de um porte já um pouco mais elevado. Da mesma forma vai acontecer com as florestas tropicais, equatoriais, certo? Só para vocês terem já se ligar nisso. Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação de modo geral, no continente americano, de modo geral. Uma coisa que a gente precisa entender logo de início, quando fala de vegetação, é que a vegetação ela não depende apenas dela mesma. A vegetação é apenas um elemento da natureza. Ela é um elemento da natureza. Sendo que esse elemento da natureza, a vegetação, ela é interdependente de outros elementos naturais. Tipo, não dá para falar de vegetação se a gente não associar a vegetação com o clima, se a gente não associar a vegetação com o tipo do solo, se a gente não associar a vegetação com a hidrografia do local, se chove muito, se chove pouco, se é uma área de clima frio, se é uma área de clima quente, se é uma área de clima seco, se é uma área de clima úmido, se é intermediário, enfim. Não dá para a gente falar de vegetação e não falar de outros aspectos. Porque quando, por exemplo, vamos dizer que Caicó, a prefeitura de Caicó, a administração pública de Caicó está com tá acontecendo algumas obras em Caicó em relação à infraestrutura da cidade. O prefeito tá querendo construir, sei lá, instituições públicas em alguns locais de vegetação nativa da cidade. Aí ele pega e retira a vegetação da cidade todinha, certo? De alguns locais, na verdade, para construir essas obras. Segundo ele, é para beneficiar a população como um todo. Mas aí ele pega e retira a vegetação de grande parte da cidade. O que é que pode acontecer quando a gente retira a vegetação do solo? Eu vou estar impactando apenas no quesito da vegetação ou vou estar impactando em outros elementos da natureza? Quando eu retiro a vegetação. Eu retirei aquela matéria orgânica. Eu vou estar impactando em outros elementos? Eu vou estar impactando só na vegetação? Em outros também. Em outros também. A vegetação é importante por quê, hein? Por que é importante a vegetação para a gente? Porque ela caracteriza um território. Caracteriza um território. Ela é responsável por alguma coisa? Como assim? Ela é responsável, qual a importância? Tipo, ela é responsável por alguma outra coisa, além de manter aquela matéria orgânica ali, ela exerce alguma influência na nossa vida, no nosso dia a dia, a vegetação? Ela exerce alguma influência para a gente? Tipo, retirei a vegetação da cidade. Influencia. Influencia. O que é que as plantas elas fazem todos os dias? A evapotranspiração, né? Elas liberam para a atmosfera... Menina, como tá travando? Vixe, tá travando muito? Elas liberam para a atmosfera gás oxigênio, né? E também água em estado de vapor. E elas fazem como é o nome? A evapotranspiração. É isso aí. Isso, elas fazem a evapotranspiração. Grande parte
grande parte do oxigênio, né, vem da própria vegetação. Vocês verem como ela é importante. E também da água presente no ar. Ana Beatriz, eu vou sair porque tá travando muito. Tá acontecendo isso com mais alguém, tá? Aí eu entro de novo. Tá. Tá acontecendo isso com mais alguém? Tá travando aí pra mais alguém? Oi, tá travando pra mais alguém? No começo, o meu tava, agora não tá mais. Pra mim não tá travando, não. Não Pra tá mim também não travando pra tá mim. travando, não. Pronto. Eu acho que é a internet de Itaúana, então. Ou então era minha no início e agora é de Itaúana. Sim, tava falando da questão da vegetação. Quando a gente retira a vegetação, a gente está impactando no volume de chuva, na temperatura do local, também impacta na temperatura, geralmente fica mais seco, né? E pode ficar também mais quente o local. Outra coisa também que impacta é a quantidade de chuva. A vegetação, ela também impede que o solo seja erodido, né? Que a água da chuva, ela atinja o solo e leve ali sedimento de uma área para outra. A vegetação, de certa forma, ela protege o nosso solo, ela protege. As raízes da vegetação, ela está ali protegendo aquele solo, deixando o solo ali intacto. E sem contar que resquícios da vegetação, né, também mantém o solo, uma certa fertilidade no solo. Grande parte dos nutrientes dos solos provém da vegetação. Então, para vocês verem, quando a gente impacta, quando a gente retira a vegetação, quando a gente desmata as formações vegetais, a gente está impactando todo o sistema natural. Não só a vegetação em si, mas o solo, a hidrografia, a quantidade de água. A gente está impactando também o relevo, modifica o relevo, pode ser que com o tempo seja modificado também o clima do local, e só através de um estudo a gente vai conseguir perceber isso melhor. Mas o que vocês têm que entender de início, para a gente falar de vegetação, é que a vegetação ela é interdependente de outros elementos da natureza. Quando você retira a vegetação por motivos fúteis, tipo assim, eu vou retirar a vegetação para construir uma obra tal, pensando que aquilo ali vai ser maravilhoso. Mas não, você está impactando um sistema como um todo. Como um todo. Não só a vegetação ali. Está impactando tudo. Ou então, quando você vai, sei lá, vou retirar a vegetação para construir uma obra onde eu vou ganhar muito dinheiro com aquilo ali, com aquela obra. O objetivo é construir uma obra para desenvolver a economia de um local ou de uma região inteira. Certo, bem bacana o seu interesse, mas você tem que pensar a longo prazo. O que é que vai acontecer a longo prazo quando você retira a vegetação daquele local? Essa semana ficou bem conhecido uns vídeos na internet, no Instagram, eu vi alguns vídeos de um Insta aqui de Caicó, da cidade, que é Arboriza Caicó, salvo engano o nome do Insta. E aí eles estavam criticando a retirada de uma espécie, não lembro qual era o nome da espécie, não sei se era tamarindo, não lembro agora. Estavam tiraram, na verdade, a Prefeitura de Caicó mandou tirar uma espécie centenária em frente à Igreja de Santana. Vocês viram isso? Saiu no Insta essa semana. Foi, eu vi. Não, vi não. Pronto, retiraram uma árvore centenária em frente à Igreja de Santana. E tipo assim, por motivo fútil. Por questões estéticas, sabe? Sem necessidade. E aí o povo tava tudo reclamando, eu vi muita gente publicando isso, indignado com a medida que a prefeitura tomou. E isso não estava acontecendo, isso não está acontecendo só lá. Está acontecendo em várias áreas daqui de Caicó. Caicó já é uma cidade localizada no clima semiárido, né? Aqui é quente e seco. E aqui é extremamente quente, a gente tem a impressão que é verão o ano todo, na verdade, porque é quente o ano todo. E aí, quando a gente tem e sem contar que a presença da vegetação aqui não é tão... Como é que eu posso dizer? Não existe uma grande densidade de vegetação na cidade, né, nas áreas onde tem maior ocupação humana. E aí, quando a cidade já é pouco arborizada, já tem poucas árvores, pouca presença da vegetação, e já é tão quente, o clima é tão quente, você, de certa forma, contribui mais ainda para aumentar a temperatura do local, para diminuir a quantidade de chuva do local, porque reduz a umidade relativa do ar. Você também aumenta o processo de erosão do solo. Enfim, né? Tem aí N coisas, N possibilidades que a gente poderia falar aqui, quando você retira a vegetação de um local que já é muito quente e seco. Essas coisas a gente tem que reclamar muito, porque senão não vai para frente, não. Então, isso significa que ações voltadas ao desenvolvimento econômico, de acordo com, eu quero construir isso, isso e aquilo, porque vai promover a economia do local.
como, por exemplo, você derrubar a vegetação nativa para construir estrada, ferrovia, hidrelétrica, para extrair algum recurso da natureza, sei lá, um mineral, o que for, um vegetal também, pegar aquela madeira ali para transformar em algum produto, ou para expandir algumas áreas agrícolas ou cidades, é o que vem acontecendo muito na região da Amazônia atualmente. A Amazônia hoje a floresta amazônica hoje vem sendo devastada para produção de produtos agrícolas, para plantação agrícola, para pecuária e para extração mineral e extração vegetal. É isso que vem fazendo com a Amazônia. A maior floresta, né, equatorial do mundo. Do mundo. Então, quando você pratica esses tipos de atividades, por mais que sejam atividades econômicas, você vai provocar modificações em outros elementos naturais. E não só na questão da vegetação, como o todo. Toda a natureza, a gente não tem como falar de elemento da natureza se não relacionar com outros. Então, quando você estiver vendo o mapa de vegetação aqui da América, você vai ver que o mapa da vegetação da América tem totalmente a ver com o mapa de clima da América. Porque o clima, ele também define a vegetação. Assim como a vegetação também define o clima. Tipo, é interdependente. Um depende do outro. Então, se vocês vissem aqui, porque aqui não tem, mas se aqui tivesse um mapa de solo do continente americano, falando de solos, certo? Também ia ter a ver com a vegetação, ia ter a ver com o clima do local, ia ter a ver com a quantidade de rios, de lago, enfim. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Na natureza, a gente não estuda coisas separadas. Por mais que nos livros a gente veja separado, tipo assim, agora a gente tá vendo vegetação, a gente já viu o clima, depois a gente vai ver solo, depois a gente vai ver hidrografia. Na natureza, a gente não vê as coisas separadas. Tudo é junto. Tudo junto. Então, não tem como a gente falar de vegetação se não falar de outros elementos. É tudo junto. É interdependente. Então, na América, alguns tipos de vegetação ao longo dos anos, do processo de colonização, exploração do território, dos recursos, grande parte da vegetação nativa foi devastada para se estabelecer algum tipo de atividade ou de ação, certo? Sobre o território. Como, por exemplo, a gente poderia falar uma aula inteira sobre o Brasil, ou mais de uma aula inteira sobre o Brasil, né? No início da colonização do Brasil, a gente teve uma colonização de exploração, nosso tipo de colonização foi de exploração dos recursos naturais, e um dos objetivos principais, quando Portugal chegou aqui, era estabelecer um tipo de economia que fosse bastante lucrativa. E aí, de início, eles perceberam a presença do pau-brasil e perceberam também a riqueza que o pau-brasil poderia gerar para eles. Porque o pau-brasil é uma espécie, na verdade, nativa, da Mata Atlântica, né? Ela é daqui da Mata Atlântica, ela é encontrada na Mata Atlântica, no litoral brasileiro. E é uma das espécies que mais foi explorada desde o início da colonização do Brasil e que, hoje em dia, restam pouquíssimos, né? A presença do pau-brasil é bem menor do que a gente tinha lá no início da colonização. Depois do pau-brasil, a gente tem o primeiro tipo de economia mais rentável também, que vai ser a cana-de-açúcar, também no litoral brasileiro, se deu principalmente aqui no Nordeste, de início, no Nordeste brasileiro. Vão se desmatar a vegetação nativa para começar a plantar cana-de-açúcar em massa, né? Que essa cana-de-açúcar era plantada aqui, era levada para a Europa, refinava, processava lá, refinava açúcar lá e vendiam. Mas grande parte do território que a gente tem de Mata Atlântica hoje é tanto que a gente fala aqui no bioma Mata Atlântica, o que restou da Mata Atlântica hoje é em torno de 5 a uns 7% só da vegetação original da Mata Atlântica. Porque grande parte da Mata Atlântica, desse litoral aqui brasileiro, foi devastada, a vegetação foi devastada para plantação, para a criação de animais, ou então para a implantação de cidades, ou então para construção de infraestrutura, né? Porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, ou enfim, ou então para a instalação de indústrias. É por isso que hoje em dia praticamente o bioma brasileiro mais devastado de todos é esse. Por quê? Porque foi a primeira área efetiva de colonização e de exploração no Brasil. Agora deixa eu vir para aqui. Aí a gente vai falar de alguns tipos de vegetações. Não vamos falar de todos, mas vamos falar de alguns. Que o Livro vai abordar aqui em relação ao desenvolvimento econômico de alguns locais que favoreceu. Esse tipo de vegetação favoreceu o desenvolvimento econômico, ou então ele empatava o desenvolvimento econômico e foi substituído por uma atividade econômica. Vamos falar agora. Vamos falar da floresta boreal ou floresta de coníferas. Já ouviram falar em taiga? Esse tipo de formação vegetal chamada taiga. A taiga aqui no mapa está na cor
tá num azul piscina, né? Não sei se vocês enxergam azul, se vocês enxergam verde. Mas, enfim, essa corzinha aqui, ó, floresta boreal. A floresta boreal, ela não tem só esse nome. Ela pode ser chamada de floresta boreal, ou floresta de coníferas, ou taiga. O que é que quer dizer floresta de coníferas, professora? Coníferas porque as espécies da floresta boreal, elas são em forma de cone. Elas têm o formato de cone. Por isso que é floresta de coníferas. E uma das espécies mais importantes desse tipo de vegetação são os pinheiros. Quem aqui assistiu o Crepúsculo? Eu. A saga Crepúsculo. Crepúsculo se passa numa área de... Grande parte do Crepúsculo se passa numa área de floresta boreal. Né? Tem muitos pinheiros. Você vê lá os vampiros de um lado para o outro na vegetação lá. São pinheiros, a grande parte são pinheiros. Aquela árvore de Natal que a gente tem também é um pinheiro. Característico da floresta boreal. As espécies são em forma de cone. Esse tipo de vegetação aqui predomina em áreas de clima temperado, geralmente, certo? Se localiza aqui no hemisfério norte, ó, pegando o território do Canadá e um pouquinho dos Estados Unidos, tá vendo? Floresta boreal. Outra coisa que caracteriza esse bioma, essa vegetação, é que ela foi muito, muito, muito explorada para produção de celulose. Produção de celulose. Professor, o que é isso? É que as espécies desse tipo de vegetação, elas têm muita celulose. Celulose é a matéria-prima para a produção de papel, certo? Papel que a gente utiliza normalmente. Então, grande parte da vegetação que corresponde à floresta boreal foi muito explorada ao longo do tempo para a produção de papel. Se retirava a celulose das espécies para produzir papel. Um dos países que mais devastaram a floresta boreal foi esse aqui, o Canadá. Foi um dos países que mais exploraram a taiga até hoje, certo? Não só ele, como, por exemplo, Dinamarca também na Europa, Suécia também foi um dos países que mais devastou a taiga, enfim. Hoje em dia, por exemplo, o livro até aponta essa questão da produção de papel e diz que a atividade hoje é praticada por reflorestamento, porque eles retiraram tanto a vegetação nativa que tiveram que plantar de novo para começar a extrair de novo aquilo ali, para produzir papel. Retirar a celulose das espécies para produzir papel, para vocês verem como foi devastada. Floresta temperada. Professora, floresta temperada se localiza numa área de clima temperado? Sim, com certeza. Com certeza. Esse tipo de vegetação aqui no mapa tá na cozinha, também é uma cor aproximada do boreal, né? Uma cozinha, um azulzinho clarinho, ó. Um azulzinho clarinho. Floresta temperada e subtropical, que se localiza nessa faixa temperada do globo, né? Tem aqui uma parte na América do Sul, tem também uma parte na América do Norte, pegando o território de Canadá, Estados Unidos, tá vendo? Floresta temperada, por sua vez, foi bastante devastada pela ação humana e substituída através do tempo por um tipo de atividade econômica, que é a agricultura. Tá vendo? Retirar a vegetação para produzir agricultura. Hoje, essa formação vegetal está presente apenas em alguns parques e reservas nacionais, né? Áreas de preservação ambiental, de conservação ambiental. Outra coisa sobre floresta temperada é que ela é uma floresta bem exuberante e bem bonita e que apresenta nos períodos de inverno, elas são decíduas, as folhas caem no período do inverno. Fica bem bonito de se ver. Sim, eu nem falei da floresta boreal em relação às espécies. Na floresta boreal, a gente vai ver que não é um tipo de vegetação que tem grande biodiversidade. Biodiversidade é variedade de espécies. Esse tipo de vegetação não tem grande variedade de espécies. Onde a gente vai encontrar maior variedade de espécies vai ser nesse tipo de vegetação aqui, ó. Florestas tropicais e equatoriais. Quanto mais próximo da linha do Equador, falei ontem, quanto mais dentro da zona tropical, a gente vai encontrar uma maior variedade de espécies. Porque um dos fatores que condiciona a maior variedade de espécies e quantidade também de espécies é a temperatura, é a quantidade de raios solares que recebe, a incidência dos raios solares, a intensidade, o tipo do solo, a umidade, a hidrografia também contribui. Então, nessa zona tropical, a gente vai encontrar uma maior quantidade aí e variedade de espécies. Então, a floresta temperada foi muito devastada para a produção de produtos agrícolas. Já as pradarias, que é um tipo de vegetação que existe, sobretudo, em áreas de climas
de variação de clima. A gente pode encontrar pradarias em áreas um pouco mais úmidas, ou então pradaria numa área um pouco mais seca, certo? Geralmente se localizam em numa transição. As pradarias são um tipo de vegetação que também foi bastante devastado para a prática da agricultura ao longo do tempo, como, por exemplo, o cultivo de grãos, de cereais. Uma das áreas que mais produzem trigo no mundo inteiro são áreas de pradarias, trigo. Porque os solos das pradarias são solos muito férteis, muito férteis. E, geralmente, as pradarias são muito utilizadas para isso, para a produção agrícola, principalmente do trigo. Mas também se tem produção de soja, milho, sorgo. E também, muito utilizada para a prática da pecuária, criação de animais. A vegetação da pradaria é uma vegetação do tipo herbácea, são vegetações baixinhas, rasteiras. Onde é que existe no continente americano? A região central dos Estados Unidos. Vamos ver aqui na cozinha, né, do mapa, para a gente identificar. Pradarias, esse amarelozinho, clarinho. Tem aqui resquício da pradaria. No Brasil, a gente chama de campos, é um bioma chamado campos, que pega o Rio Grande do Sul. Mas tem também outras partes aqui da América do Sul. E também a gente tem pradaria na América do Norte, pegando Estados Unidos, Canadá, México, vendo? Nos Estados Unidos, esse tipo de vegetação